Esta noite nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco, a pastora Kátia. A pastora Kátia fez a última viagem para a África do Sul conosco, foi um tempo muito bom. A pastora Kátia foi missionária mais de uma década de forma integral em outras nações. E a pastora Kátia é a coordenadora regional de missões também. Deus a incumbiu desse desafio. E nós ficamos muito felizes de você poder compartilhar conosco a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Amém. Eu que agradeço o convite. Amém, igreja? Eu que agradeço o convite. É um grande privilégio poder estar junto com os irmãos. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Muito lindo o trabalho. Só posso dizer que coisa maravilhosa, tudo que eu vi aqui, tudo que eu senti do Senhor estando com vocês nesta noite aqui. Foi um grande privilégio, está sendo um grande privilégio para mim. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5. Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. A minha Bíblia está na Nova Versão Internacional, a sua pode ser um pouco diferente a versão, mas todas querem dizer a mesma coisa, amém? Então eu vou ler a palavra do nosso Deus que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos desaponta, ou não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, igreja? Feche os teus olhos neste momento. Pai amado, Pai querido, quero apresentar diante de Ti a Tua igreja nesta hora. E apresento diante de Ti a minha vida também, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração através desta palavra, verdadeiramente, Pai, na autoridade e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, eu tenho a liberdade, Senhor, para falar daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Pai, que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito através da minha vida, edificando o corpo de Cristo, que é a Tua igreja, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus eu peço que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, seja agora levado ao cativeiro, a cruz de Cristo, a presença do Pai, para que possamos compreender a dimensão daquilo que o Senhor deseja trabalhar sobre a nossa vida nesta noite, Pai. Te dou liberdade, Espírito Santo, te dou liberdade para usar a minha vida com ousadia, com coragem, com intrepidez do Teu Espírito, para que as verdades do Senhor neste dia, Senhor, faça toda a diferença sobre o nosso coração, ó Pai. Eu abro a Ti o meu coração, Senhor, e aqui nós como igreja abrimos o nosso coração para receber do Pai, para receber do Senhor as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, hoje nós estamos falando do DIP, que é o que? O Domingo da Igreja Perseguida. E é difícil muitas vezes para nós compreendermos o que é perseguição na realidade, porque porque no nosso Brasil, nós somos uma igreja livre, não é verdade? E muitas vezes quando pensamos em perseguição, não conseguimos verdadeiramente compreender a dimensão do que é ser perseguido. Eu até fiquei um pouco assustada aqui com o teatro, mas mostra um pouco da realidade. Dá para entender um pouco daquilo que realmente as pessoas que são perseguidas passam por amor a Cristo. E eu me lembro numa situação como missionária no Reino Unido. Fui missionária no Reino Unido por 12 anos. Fui missionária na Argentina por 7 meses. Um campo missionário que eu e meu esposo trabalhamos realmente, o nosso chamado era e é para o Reino Unido.
Então, nós trabalhamos no país de Gales. E o país de Gales é pequeno e faz parte do Reino Unido. E o país de Gales, a capital do país de Gales é Cardiff. E eu nunca me esqueço uma situação que fez cair a minha mente a realidade do que é ser perseguido. Porque no país de Gales, na capital de Cardiff, um dia, um pastor pregando a palavra de Deus nas ruas, falando que o único caminho era o Senhor Jesus, ele foi abordado e ele foi colocado em prisão. Naquele dia, eu pensei para mim, não está tão longe de mim. Era só 30 minutos a capital da onde eu estava. Não está tão longe de mim. E se fosse comigo, como eu agiria dentro dessa situação? E naquele momento eu comecei a refletir. Até então não tinha feito sentido para mim, não tinha caído a ficha, vocês me compreendem, igreja? Não tinha caído a ficha, que realmente era uma realidade. E para nós, muitas vezes, também não cai a ficha aqui, por quê? Porque não parece algo que nós podemos enfrentar logo ou em breve. Mas a gente nunca sabe, não é verdade? A gente nunca sabe. Hoje estamos em liberdade, amanhã nós não sabemos. E eu fiz um questionamento para mim, Kátia, e se fosse você? Como você reagiria? Como você agiria diante desta situação? A partir daquele dia eu decidi no meu coração a orar e pedir ao Senhor força. Não estou sendo perseguida, mas eu comecei a orar desde aquele momento na minha vida. Momentos eu oro e digo, Senhor, se eu tiver que passar pela perseguição, eu quero ter coragem e ousadia. Eu não quero negar o teu nome. Você já pensou nisso, igreja? Você já fez uma oração assim? E se você passar por perseguição, qual será a sua reação? Será que estamos preparados para ir até a morte por Cristo? E esse foi o questionamento que eu fiz para mim mesma. Será que eu estou pronta para ir até a morte por Cristo? Então, amados, esta palavra que eu trouxe, que eu estou trazendo para nós nesta noite, ela fala sobre uma esperança que não nos decepciona. E eu quero falar sobre essa esperança que não nos decepciona. Como que pessoas passam por perseguições, passam na prisão, não negam o nome de Jesus, vão até a morte, como elas são capazes de vencer tudo isso e não perder a sua fé, e não negar o nome de Jesus. Então, nós vemos aqui, é como se fosse uma escada. Para você chegar no topo dessa escada, você precisa passar por alguns níveis, ou por alguns degraus. E nós vemos que para chegar no topo da esperança, que Paulo está falando aqui, que é a esperança que não decepciona, nós temos que passar por alguns degraus, por alguns obstáculos, por alguns momentos em que vão aperfeiçoar a nossa vida, a nossa fé, o nosso caráter. E isso, muitas vezes, nós não queremos passar. Não queremos passar pelos momentos difíceis, de adversidade na nossa vida, porque a dor, já diz a palavra dor, né? Já diz tudo. A dor não é boa. Mas muitas vezes é por meio da dor que nós somos capacitados a vencermos lutas maiores que passaremos. E muitas vezes nós nem sabemos, mas Deus está preparando a sua igreja. Então nós vemos que o primeiro degrau que ele aponta aqui é a tribulação. E depois da tribulação vem o degrau da perseverança. Em algumas versões fala da paciência. E depois nós vemos um outro degrau, que é a experiência, ou então a aprovação. Então eu quero começar com o primeiro degrau, que fala a tribulação. A tribulação são situações que o próprio Deus permite acontecer em nossas vidas. É permissão de Deus. Diga assim, a tribulação é permissão de Deus. Deus permite que eu passe pela tribulação. Por quê? Porque a tribulação ela vai desenvolver algo em nós,
que por meio de outras coisas não seriam desenvolvidas em nossas vidas. Por isso que nós precisamos passar pela tribulação. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava dizendo: neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus deixa claro para nós que nós passaremos momentos de aflições, mas que nós, durante esse momento de aflição, nós temos uma atitude a desenvolver, uma atitude de ânimo. Por quê? Porque Ele nos promete trazer paz. Nele nós teremos paz para vencermos as aflições, as tribulações, os momentos difíceis na nossa vida. Nós não vamos encontrar paz no mundo ou em outras circunstâncias para vencer os momentos difíceis na nossa vida. Mas nós podemos nos alegrar e venceremos, por quê? Porque nele, no Senhor Jesus, nós encontraremos paz. É promessa dele, que no meio das nossas aflições, nós precisamos ter atitude de ânimo, mas nós podemos confiar na promessa que ele o quê? Trará paz ao nosso coração, em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dor. Diga glória a Deus. Aleluia, é promessa do Senhor. Então, amados, mas sabemos o que é melhor do que tudo isso, é que as tribulações têm sempre uma finalidade. Por mais que não consigamos entender os planos, os projetos de Deus, por mais que não consigamos ver ou enxergar com os nossos olhos naturais os propósitos de Deus por detrás de todas as tribulações que passamos na nossa vida, Paulo, ele nos ensina algo, e ele diz que ele se gloriava na tribulação. Ele se alegrava nas tribulações. Sabe por quê? Porque Paulo sabia, igreja, que havia valor nesse tipo de sofrimento. Diga valor. Valor na tribulação. Paulo sabia que havia o quê? Havia valor em meio à dor. Valor em meio à dor. Que coisa tremenda. Difícil, né, igreja, para compreender. A palavra tribulação significa pressão ou alto de prensar. E eu vou fazer aqui, qual é a diferença de um carvão e um diamante? Eu tive que pesquisar, né, porque eu também não é a minha linha de raciocínio, mas fui pesquisar, porque eu achei muito interessante. Qual é a diferença entre um carvão e um diamante? Diga aí, igreja, qual é a diferença de um carvão e um diamante? O carvão você usa para fazer o churrasco em casa. E o diamante, qual é o valor do diamante? O diamante é muito precioso. Mas você sabia que além do valor, a diferença do valor entre o carvão e o diamante, os dois são feitos de carbono. E eles possuem a mesma estrutura molecular. Mas, no entanto, o diamante ele passou por uma grande pressão e uma alta temperatura debaixo da terra. E a diferença está aí, porque ele passou uma grande pressão. Em outras palavras, foi a pressão que trouxe valor ao quê? Ao diamante. O Senhor usa as tribulações na nossa vida para nos transformar em diamantes valiosos. Diga glória a Deus. Ô glória! Vem a tribulação aí, Jesus! Que vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso caráter, vai dar valor à pedra preciosa que somos, igreja. Vai realmente brotar a verdadeira fé, a fé genuína do nosso coração, que em meio às facilidades da vida a gente não vê, mas no momento da dor e do sofrimento é onde a nossa fé ela é colocada em prática. Amém? Como devemos aguardar em meio à tribulação? Qual é a atitude que Deus espera de nós em meio à tribulação? Convido você a abrir a palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Aleluia. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra de Deus: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Sejam o quê? Pacientes na tribulação. Então, a atitude que Deus espera de nós em meio à tribulação é a paciência. E muitas vezes o que vemos no meio da nossa tribulação, se lembra que eu falei de um degrau? São degraus. Se nós não passar no primeiro degrau, nós não passamos para o segundo degrau, e nem para o terceiro, e nem para o quarto. Nós precisamos passar pelo primeiro degrau, e o que o Senhor espera de nós, em meio a nossas tribulações, é que nós tenhamos o quê? Paciência. E muitas vezes o que acontece conosco em meio às tribulações? Nós murmuramos, nós reclamamos. E com isso, a murmuração, a reclamação, ela não se identifica com uma vida de paciência. É ou não é verdade? Amém, igreja? Então, Deus quer que no meio da nossa tribulação, da nossa dificuldade, nós venhamos a ter paciência. E perseveremos o quê? Em oração. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 1, abram lá, por favor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, a palavra de Deus. Olha só qual é o resultado da tribulação. O que a tribulação vai gerar em nós, cristãos? 3 e 4 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o resultado da nossa tribulação é que Deus gera em nós o quê? Um consolo. Deus traz consolo em meio à nossa tribulação. E porque nós recebemos este consolo de Deus, nós somos capazes do quê? De ter compaixão, de ter graça quando nós vemos alguém passar pelas tribulações também. Então Deus gera em meio à nossa tribulação um coração que é sensível e compassível e misericordioso para o quê? Para olhar para a dor do meu irmão, para aqueles que estão fora em perseguição e ser um consolo para eles. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? E por esta razão, igreja, nós podemos fazer o que está em Hebreus 13, 3. Abram lá, Hebreus 13, 3. E por esta razão de nós sermos consolados durante a nossa tribulação, nós somos capazes, então, amada igreja, de fazer o que está em Hebreus 13, 3. Diz assim, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. A tribulação gera em nós o consolo de Deus, e porque somos consolados pelo Senhor, nós podemos estender uma mão de consolo para aqueles que estão em sofrimento. Por isso que nós podemos orar pela igreja perseguida. Por isso que você pode orar pela igreja perseguida, por isso que você pode orar pelas pessoas que estão ao teu redor, que estão passando por sofrimento e dor, porque você já foi consolado. Quantos de vocês já receberam o consolo de Deus no meio da sua tribulação? Levante a sua mão bem alto. Então você já experimentou o consolo de Deus, aleluia? Você já experimentou a graça, a misericórdia de Deus, o sustento de Deus, a provisão de Deus sobre a tua vida, igreja, sim ou não? Então você pode consolar aqueles que necessitam de consolo. Porque você já experimentou isso na sua vida. Aleluia! Por isso nós podemos orar pela igreja perseguida. Porque nós fomos um dia consolados por esse Deus poderoso, maravilhoso. E a cada dia, a cada instante, quando eu passo pelas minhas tribulações, pelas minhas dores, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele sustentará o meu coração e a minha vida. Amém, igreja? E Ele sustentará o teu coração e a tua vida também. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia. E o segundo degrau é o degrau da perseverança.
No contexto de Romanos 5, igreja, perseverança é você continuar dando a resposta certa a Deus, mesmo no meio das tribulações. Não é só continuar, é você continuar com a ação certa, com a resposta certa que agrada a Deus. Perseverança é isso. A perseverança guardará a nossa fé, guardará o nosso coração. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Abram lá em Tiago. Aleluia. Tiago 1, do versículo 2 ao 4. Então, o que é perseverança mesmo, igreja? É continuar perseverando no meio da tribulação, dando a resposta certa a Deus. Amém? Tiago, então, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a provação da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Olha a perseverança gerando o quê? Cristãos maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia! O que Tiago está nos dizendo aqui? Que nós temos que ter alegria ao passarmos por provações. Eita, pastora, isso é difícil, né? Alegria, irmãos. Porque a alegria que o Senhor dá ao nosso coração, ela não está baseada em sentimentos. Ela não está baseada naquilo que nós sentimos, mas está baseado naquilo que cremos, naquele em quem cremos, o Senhor Jesus. Amém? Então, nós podemos passar pelas provações e devemos ter a atitude de um coração alegre. Sabe por quê, igreja? Porque Deus quer gerar na sua vida algo que a perseverança vai trazer, que é a maturidade, a integridade de um cristão autêntico. De um cristão, sabe como que é? Aquele que diz assim: papai não deu, ele chora. Sabe, igreja? Papai não deu, ele chora. Você já teve um filho assim? Que tu teve que ensinar para ele que nem tudo ele pode ter? Pois é, Deus ensina a gente que às vezes nem tudo a gente pode ter. Mas que nós podemos ter aquilo que o Senhor quer dar para as nossas vidas e que nós necessitamos. Mas nem sempre é tudo aquilo que nós queremos. Porque Deus conhece o melhor. O Senhor tem o melhor para nós. Então Deus quer quer construir em nós um caráter maduro de cristão. Que não será um cristão fragilizado se não ganhar ou não receber algo do papai. Mas é um cristão que vai permanecer na sua fé em meio às dificuldades. Ninguém, amados, precisa perseverar se está tudo bem. É ou não é verdade? Se está tudo bem, você não precisa perseverar. Mas quando tem os momentos difíceis na sua vida, é os momentos em que nós precisamos o quê? Perseverar. E quando perseveramos, somos o quê? Transformados. Nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada, o nosso caráter é transformado. E esse é o valor da perseverança. Por isso, irmãos, tempo de tribulação, de perseguição, de provação, não é tempo de desistir. É tempo de perseverar. Quando você estiver passando pela tribulação, pela prova, lembre-se dessas palavras. Não é momento de desistir, é momento do quê? Mais alto, igreja! Glória a Deus, é o momento de perseverar. Se você estiver passando por uma provação, lembre-se dessa palavra. Deus quer uma atitude do quê? Sua? De perseverança. Persevere, irmão. Porque a tua vitória está bem perto. Está muito próxima daquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida. Aleluia. Persevere. Não desista. E assim como os nossos irmãos ao redor do mundo estão perseverando entre lutas bem piores do que as nossas, irmãos, que nós temos passado aqui, eu quero te dizer, continuemos perseverando.
Amém? Assim como eles estão perseverando na sua fé e não negando ao Senhor Jesus, nós também, em meio às nossas provações, dificuldades, perseveremos. Amém? Glória a Deus. E o último degrau, irmãos, é o degrau da experiência. Amém? Na verdade, a experiência é o resultado da perseverança. A palavra experiência neste texto significa aprovação. Por isso que em algumas versões vocês vão ver a aprovação, o caráter aprovado. Amém? Então, ter experiência é ter a aprovação de Deus em meio às tribulações. Sabe quando você concluiu aquele curso? Mas aquele curso que custou tudo para ti? Pois é isso mesmo, você foi aprovado. E é assim que acontece na nossa caminhada cristã. Nós começamos a nossa caminhada, o papai dá tudo para a gente, tudo, mas é maravilhoso, aquele fervor, aquele glória a Deus, aquele primeiro amor, aquela empolgação toda, e daí você começa a sua caminhada e você pensa assim, meu Deus, já depois de alguns anos, né, irmãos? Você pensa, parece que mudou tanto, parece que Deus não está tão perto de mim, mas não é que Deus não está longe de você, mas é porque Deus está provando o nosso coração, Deus está provando a nossa fé, Deus está trabalhando conosco, para que nós sejamos o quê? Cristãos maduros. Porque o que vai fazer um cristão permanecer em meio à perseguição é a sua maturidade em Cristo Jesus. É a sua fé. É o crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Aleluia. Em 2 Coríntios, eu convido vocês a abrirem, capítulo 8. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Te adoramos, ó Pai. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Você deseja ser aprovado por Deus? Tem certeza, irmãos? Vocês desejam ser aprovados por Deus? Amém! Eu quero ser aprovada pelo meu Pai. E o Pai quer aprovar cada um de nós aqui também. Amém? Então, em meio à sua tribulação, pare de murmurar, pare de reclamar. Comece a permitir que Deus transforme o teu caráter e a sua vida. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: Agora, irmãos, queremos que em vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Nós vemos que a igreja em Macedônia estava passando por uma tribulação muito severa. E essa tribulação, ela era financeira, está baseado na área financeira deles. Mas mesmo assim, eles tiveram grande alegria. E eles transbordaram de forma generosa a dar em meio à sua aprovação. Olhem só, em meio à aprovação deles, eles se alegraram. E eles continuaram ofertando, mesmo na escassez própria deles, eles continuaram ajudando. Perceba, igreja, que por mais que eles estivessem em crises, eles permaneceram alegres. E eles fizeram questão de continuar contribuindo com a obra de Deus. Eles não pararam, eles continuaram fazendo com alegria. E a Bíblia menciona que eles deram com o quê? Com generosidade. Paulo poderia dizer o quê? Se recusar de receber as ofertas deste povo, porque ele sabia que este povo estava em necessidade. Mas Paulo também sabia que o momento deles era de tribulações, e eles precisavam perseverar e dar a resposta certa a Deus. E a resposta certa em meio da tribulação deles, no momento da falta financeira deles, era eles ofertarem. Quantas vezes nós, irmãos, não temos, então deixamos de fazer? Quantas vezes nós deixamos de fazer porque não temos? E o que Deus espera de nós é a atitude oposta. Nos falta, nós investimos. Quando muitas vezes o pastor está desanimado e vem
o membro da igreja, a ovelha, e pede para o pastor oração, o pastor vai dizer, não, eu estou desanimado hoje, eu não vou orar por você. Não, o pastor, ele ora. Ele ora por você. Então, no meio da provação dele, da tribulação dele, ele ainda, mesmo na falta dele, mesmo às vezes na enfermidade dele, mesmo às vezes na dor dele, ele pega e ora por você, irmão. Então, no meio da nossa dor, é onde Deus quer que nós nos movemos em fé. Daí que venhamos a orar pelas pessoas. Eu me encontro doente, então daí que eu devo orar. Quando eu me encontro desanimada, desencorajada, daí que eu devo encorajar. Daí que eu devo ir à frente. E mesmo nas áreas da minha vida financeira, que eu estou passando necessidade, é nesta hora, mesmo nas minhas limitações, eu ofertar e abençoar o reino de Deus. É essa a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Em cada área da nossa vida que nós estivermos passando pelas provações do Senhor, igreja, que nós, mesmo estando em falta, nós reconhecemos que o Senhor tem suprido todas as coisas na nossa vida e nós possamos dar. Amém? Paulo nos dá um belo motivo para colocarmos a nossa esperança em Deus. Eu te convido, então, a voltar em 2 Romanos, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 diz assim. Todos acharam, amém? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Se Deus deu o seu único filho por amor a nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos, pessoas falhas, pessoas mentirosas, enganosas, pessoas com coração duro, pessoas incrédulas. Se Deus deu aquilo, o bem maior dele, por mim e por você, quando nós não éramos merecedores da graça e da misericórdia do Pai, sendo nós filhos hoje, o que você acha que ele vai deixar faltar para você? Eu creio que nada. Absolutamente nada. É por isso, igreja, que nós podemos esperar grandes coisas do Senhor. E nós não seremos o quê? Decepcionados. Você crê nisso? Glória a Deus. Se coloque de pé na presença do Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos, igreja. Deus, Ele tem todos os seus planos, projetos, propósitos a se cumprir na nossa vida, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Deus quer aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. Ele quer nos ensinar que em meio à dor nós podemos experimentar o cuidado do Pai, a paz do Senhor. O Senhor espera de nós atitudes que verdadeiramente descrevem a nossa fé e descrevem aquele em quem nós confiamos. Por isso, nesta hora, igreja, estenda as tuas mãos para frente assim, em forma de receber. Faça assim com a sua mão. Talvez você nunca pensou em passar em perseguições, momentos de tribulações e aflição. Talvez já experimentou a doença, a enfermidade, as dificuldades, as necessidades. Mas diante de tudo aquilo que foi apresentado a nós nesta noite, através do teatro, através das canções, você nunca parou para pensar que um dia talvez nós teremos que enfrentar a perseguição por nome do Senhor Jesus, por amor ao nosso Senhor Jesus. E quantos de nós, igreja, estarão preparados para até dar a sua vida, se assim for necessário, pela nossa fé em Cristo? E eu te convido, igreja, neste momento, que o Espírito Santo de Deus
venha impulsionar o nosso coração com uma convicção, com uma coragem, com uma ousadia, para que quando passarmos pelas provações, pelas perseguições, pelas tribulações, venhamos crer, confiar, acreditar, perseverar nessa caminhada de fé que o Senhor Jesus comprou para nós caminharmos através do alto preço de entregar a sua própria vida em nosso lugar, por amor à sua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar aqui, diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. Pai, nós não temos noção do que é uma vida em perseguição. Mas quem sabe, Senhor, o Senhor está nos preparando para um momento, Senhor, aonde, Senhor, a nossa fé terá que vencer a nossa vida, o nosso eu, o nosso querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que esta igreja, Senhor, seja uma igreja que persevere em meio às tribulações, às dificuldades, ó Pai, com atitudes do Deus que magnificam o Teu santo e bendito nome, Senhor, que glorifiquem o Teu nome sobre esta terra, Pai, que em meio às suas dores, às suas enfermidades ou dificuldades, ó Pai, qualquer provação que ela estiver passando, Senhor, Tu és o Deus presente, o Deus que nos sustenta, e nós sabemos, ó Pai, que só é Tu, Senhor, que fará com que consigamos permanecer e perseverar em meio a todas as dificuldades, Senhor. Pai, por isso, através do Teu Espírito Santo, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor dê coragem, dê ousadia do Teu Espírito, Pai, fortaleça a nossa fé, nos dê, Senhor, intrepidez do Teu Espírito, Pai, para sermos, Senhor, usados como instrumento nas Tuas mãos e glorificarmos aquele que vive eternamente, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia! A Ti, ó Pai, seja a glória. A Ti, ó Pai, seja o louvor. A Ti, ó Pai, seja toda a adoração. A Ti, ó Pai, a nossa gratidão em meio à nossa dificuldade, em meio à nossa dor. Obrigada, Pai, porque Tu tens nos sustentado. Tu tens nos sustentado, Senhor. Tu tens nos sustentado, ó Pai. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.